Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Então hoje eu vou começar, caríssimos irmãos e irmãs, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, estamos no quarto domingo do Advento. Esse quarto domingo trata deixa eu pegar para vocês, da vinda do Messias, a verdadeira e definitiva salvação, ou seja, trata dessa salvação que todos nós trazemos a partir do batismo em nossas almas. E estamos esperando a sua concretização, a sua plenitude, a sua realização, tal como é a vontade de Deus para nós. Então, eu anotei algumas coisas aqui para a gente compreender melhor pela fé como acontece, ou como aconteceu, o início dessa verdadeira salvação, verdadeira e definitiva. A manifestação do plano salvífico se dá, ou consiste, na vinda do próprio Deus até nós. Por isso que esse é fundamental para nós. Então vamos ao Evangelho para a gente compreender isso pelas palavras divinas que nos são reveladas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de coabitarem, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho singelo, lindo, cheios de revelações para nós entendermos a tão proximidade de Deus. Ou seja, esse plano divino da salvação ficou como um mistério por anos a fios na história daquele povo, chamado povo de Deus, nascido de Abraão. E esse povo foi vivendo a fé, essa interação com o Senhor por meio dessa fé. E os profetas foram anunciando esse plano aos poucos, como se daria. A isso nós chamamos de sinais divinos, sinais para a nossa salvação. Então, esse plano tem uma história e tem os seus sinais. E só podem ser reconhecidos e acolhidos pela pobreza e humildade da nossa fé. Quer dizer, os justos, os que se deixam justificar, acolhem com humildade e com fé
o que Deus nos comunica. Acolhe e deixa essa comunicação divina transbordar por uma vida de retidão, de simplicidade, por uma vida que brota da providência divina. Deus que vai conosco até o fim da nossa história neste mundo, para que a nossa história seja a história da nossa salvação, da realização desse plano que, como disse São Paulo, há muito, muito tempo Deus vinha revelando aos poucos, até aos nossos dias. Então, quais são os sinais desse reino, ou desse plano da salvação? Então, os sinais característicos. O profeta Isaías, na primeira leitura, vocês ouviram, que diz como se dará a vinda do próprio Deus entre nós. Porque Jesus é o Filho de Deus, não é um homem qualquer. É o homem Deus. É a síntese dessa união. Deus que vem à nossa condição humana para nos transformar e nos fazer viver a sua condição divina, para que aquilo que é próprio de Deus, a vida eterna, esteja conosco e nós estejamos nela, quando daqui nós partirmos. Pois bem, então os sinais: nascimento miraculoso do Emanuel, de uma virgem, sem o concurso do homem. Quer dizer, o Espírito Santo mesmo gera Jesus e Maria. Este é um dos sinais da verdadeira e definitiva salvação. É o Emanuel conosco, Deus conosco. Outro sinal: ele será da descendência de Davi, que São Paulo vai falar na segunda leitura. Ou seja, acontece no humano de Maria, que é com José, da descendência de Davi. E ao acolher José e Maria, ao acolherem Jesus, gerado pelo Espírito Santo, comprova essa descendência prometida a Davi e a sua descendência para sempre. Um outro sinal é a formação do reino aqui deste mundo. Como é que se forma o reino de Deus aqui neste mundo? E nós também, que a teologia também chama, e os apóstolos chamam, novo povo de Deus. Acontece na igreja. São Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça, e nós somos os membros dessa cabeça. Então, este reino é formado aqui na terra a partir de sua igreja, da igreja de Cristo. Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre ela. Para isto, Deus se serve da condição humana. Veja, para isso Deus se serve da condição humana. Como eu disse, para elevar a nossa humanidade à sua condição divina, tendo como fundamento a vida eterna. Porque não é essa a verdadeira e definitiva salvação? Quando nós aspiramos à vida eterna, é porque ela é o fundamento de toda a vida sobre a terra. Sem ela, a vida não teria nenhum sentido. Sem essa plenitude, sem o reino de Deus, sem o céu, não aspirávamos nada aqui. Tudo aqui teria como fim a morte, o fim de todas as coisas. E Deus não nos criou para o fim, mas para a convivência com Ele. A partir de Jesus aqui, e quando fizermos a nossa Páscoa no céu, ou então na sua vida definitiva, que é o que nós aguardamos. Então, aguardamos com Ele presente no meio de nós. Aguardamos com Ele em nós, porque a Eucaristia é essa presença real de Cristo, não só no pão consagrado que os nossos olhos da fé contemplam,
mas nós comungamos e nos unimos perfeitamente a Ele. É a evidência de sua presença, não só no sacramento da Eucaristia, mas também nos outros sacramentos. É assim que Deus revela a evidência da sua presença. Ele está conosco e nós estamos com Ele. Somos aqueles que colaboramos como José e Maria colaborou com o plano para a nossa salvação. Então, trata-se de um plano de bondade do qual a iniciativa é sempre de Deus, mas acolher o plano é nosso. Acolhemos para que se realize. É fundamental. Jesus não é, como já disse, Jesus não é um homem qualquer, mas o Filho de Deus. Aliás, São Paulo, ele até diz assim para nós, aqui na carta de São Tito. Vamos ver essa carta de São Tito, onde ele fala assim: manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Coisa linda. Esse que perfaz o plano da nossa salvação definitiva. Porque, de fato, quem acolhe o Senhor e se deixa conduzir por Ele, se deixa formar por Ele, porque Deus nos forma diretamente na Sua palavra, falando conosco no Evangelho, nas outras leituras da Sagrada Liturgia, falando conosco pelas orações, falando conosco diretamente na Eucaristia, tudo isso para que nos elevar até a sua condição divina. Então, quando nós vivemos essa virtude eterna de sermos filhos de Deus e de manifestarmos a sua presença naquilo que pensamos, naquilo que falamos, naquilo que vivemos, então esse testemunho nosso é um testemunho autêntico, um testemunho selado com o selo da redenção, como diz São Paulo, pelo Espírito Santo. Selo da redenção. Aliás, quando eu falo em filiação divina, eu gosto muito de meditar com vocês aquilo que São João escreveu sobre isto. Ele diz assim: considerai com que amor o Pai nos amou, para que nós sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conheceu. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança torna-se puro como Ele é puro. Então, só o fato de carregarmos essa esperança conosco do céu. O tempo que nós temos aqui é um tempo de amadurecimento desse céu. É aqui que nós formamos as bases, o alicerce da vida eterna nossa, pela prática das virtudes, pela prática da oração, pela vivência dos sacramentos, pela acolhida das palavras santas do Senhor que nos forma, ou forma em nós, da prática nossa, esse alicerce do céu, que tanto desejamos, que tanto queremos. E isso mesmo nos faz pessoas transparentes, dignas da presença do Senhor. Como é bom nós vivemos essa graça, essa verdadeira e definitiva salvação.
Que o Senhor, na sua infinita bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus, paz e bem.